Semana passada começou o inverno, então a gente recém saiu do outono, estamos no inverno. Enquanto isso, no hemisfério norte, vocês têm acompanhado as notícias do calorzão que está fazendo, né, na Europa, né, os Estados Unidos, lá, Canadá, México, né, está tendo a Copa lá, o maior calor. Então nós estamos... Cada lugar tem a sua estação, né, enquanto aqui no hemisfério sul a gente está no inverno, em outro lugar está o calor. E assim acontecem as estações do ano. E hoje, Deus quer ministrar no nosso coração e nos ensinar mais sobre estações que passamos também na nossa vida. Porque assim como na natureza existem estações, existe o verão, existe o inverno, existe a primavera, existe o outono. Na nossa vida nós também passamos por ciclos. Nós passamos por fases, pode ser na idade cronológica, pode ser não, certamente também na idade, né? Todo mundo aqui nasceu bebezinho, logo foi crescendo, né? Alguns ainda estão jovens, outros já têm alguns cabelinhos brancos. E assim, a gente passa diferentes fases na nossa vida. E nós passamos também fases diferentes, também em relação às nossas emoções. Diferentes fases da nossa fé. E na semana passada, Pastor Heber pregou uma palavra sobre maturidade. E eu fiquei digerindo aquela palavra durante a semana. Se você não estava semana passada, ainda não assistiu, eu quero recomendar. Está disponível no YouTube, na nossa igreja. Vou aproveitar para cumprimentar aqueles que estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, Igreja Eu Acredito. E aquela palavra, o Espírito Santo, durante toda a semana, ministrando o meu coração, e eu pensando que a gente entender a fase de vida que a gente está, o estágio que a gente está, é uma forma de avançar em maturidade, em termos mais sabedoria para lidar com cada fase. Quem percebe que cada fase da sua vida exige um tipo de maturidade diferente? Existe um tipo de sabedoria, uma graça especial para cada tempo. E eu creio que Deus, Ele quer trazer essa mensagem hoje para a gente, porque coincide com o novo ciclo do ano, e Deus quer fazer coisas novas também neste ano de 2026, nesse novo semestre que está começando. E eu creio que Deus, Ele quer nos animar, nos fortalecer, nos encorajar para aquilo que Ele tem para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. E tudo na vida tem um tempo. Existem fases na nossa vida em que está tudo bem. Tudo parece florescer. A vida anda, as portas se abrem, as coisas dão certo. Como é bom quando a gente está numa fase assim. Quem gosta das boas notícias, das portas abertas, dos milagres, das respostas? Quem aqui? Amém. E eu quero te dizer que existe essa estação de Deus para mim e para você. Teremos sim na nossa vida estações de alegria, estações de colheita. Quando nós estávamos preparando a nossa conferência de mulheres, nós fizemos um evento de mulheres aqui em março, eu mandei a foto para as meninas, né? Mulheres que estavam ajudando na organização, de uma árvore perto da minha casa, que estava assim toda florida, e eu falei, a gente podia fazer uma árvore dessa na decoração. Aí as meninas foram lá, super se empenharam, fizeram aqui a árvore para decoração. Mas qual é a minha surpresa? Passados poucos dias, eu olhei, aquela árvore só tinha galhos secos. Aquela árvore tão bonita,
cheia de folhas verdes, cheia de florzinhas assim, lilás, sabe? Coisa mais linda. Em poucos dias mudou a estação, caiu tudo e os galhos ficaram secos. E na vida da gente também, assim como tem momentos de alegria, de bênçãos, momentos que estamos felizes, momentos de portas abertas, nós passamos por momentos também que as folhas caem. Nós passamos por momentos também em que os relacionamentos mudam, os filhos crescem, amigos que a gente achava que era para a vida inteira, às vezes amigos vão embora, ciclos se encerram, e nós passamos também por alguns outonos. Mas durante os outonos, aquela árvore não morreu. Ela pode ter perdido as folhas, ela pode estar sem flores, mas a raiz continua ao solo e ela está cumprindo um propósito naquele tempo que parece um tempo de escassez, mas é um ciclo para um novo momento em que ela vai voltar a florescer. Há estações que parecem inverno. Parece que nada está acontecendo. Nada está acontecendo. A oração parece sem resposta. A alma se sente cansada. A fé precisa continuar, mesmo parece que está sem sinais vitais. Parece que o coração, que antes estava tão acelerado no verão, parece que o coração que começa a bater mais devagar e a gente fala... Parece que eu estou fraca na fé. Parece que eu não estou do mesmo jeito que eu era antes. Mas depois do inverno vem a primavera. Quando a gente menos espera, começa a brotar de novo. E ainda não tem fruto. Mas já começa a florescer novamente, uma nova esperança. Esses dias fez tão frio, nós estamos aqui em Curitiba, e aí meu marido perguntou, mas esse frio não vai passar? Eu falei, amor, acabou de começar o inverno. Vai demorar uns dias. E às vezes a gente está assim, mas daqui uns dias a gente vai se lembrar dessa palavra, e a gente já vai estar sem casaco, e já vai ter flores, e a gente já vai marcar um grupo no parque, porque quando menos a gente espera, a estação muda. E a vida da gente passa, e a questão não é se vamos passar por estações, porque de fato nós passaremos. A pergunta é como permanecer firme no Senhor em todas as estações. Como manter o nosso coração firme, devoto a Deus, confiante em suas promessas, mesmo quando os olhos não podem ver aquilo que nós gostaríamos. E como nos manter quando a bênção chegar, quando a alegria, quando a colheita vier, que a gente possa também permanecer. Na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 22, a Bíblia nos mostra que as estações foram estabelecidas por Deus na criação. Gênesis 8, 22 diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então a palavra de Deus diz, e aqui é o contexto pós-dilúvio, e a palavra de Deus nos lembra, olha, vão haver estações. Vai ter dia
e vai ter noite. Vai ter frio, mas vai ter calor também. Vai ter inverno, mas também vai vir o verão. Como permanecer firme em Deus quando as estações mudam? E hoje o tema da mensagem é conselhos de encorajamento para permanecer firme em Deus quando as estações mudam. São conselhos da palavra de Deus para mim e para você, para as diferentes estações da nossa vida. E o primeiro conselho é: reconheça qual é a sua estação. Qual é a estação hoje da sua vida? Vamos ao texto, Eclesiastes 3, do 1 ao 8. A palavra de Deus vai nos dizer, nesse que é um livro de sabedoria, prática para a nossa vida. Eclesiastes 3 vai nos dizer, tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Versículo 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Uau! Existe um tempo certo para cada coisa na nossa vida. O primeiro passo para viver uma estação, viver bem uma estação, é discernir qual estação nós estamos vivendo. Terrível coisa é quando a gente quer colher quando é tempo de plantar. É aquele tempo de semear, é tempo de investir, é tempo de dedicar. E a gente quer colher, mas há tempo de plantar e é tempo de colher. Às vezes a gente quer acelerar os processos na nossa vida. E tem tempo que é tempo de esperar. Mas tem tempo que é para acelerar. Tem tempo para encerrar ciclos. E às vezes Deus já está nos mostrando que devemos encerrar. Pode ser profissional. Pode ser em amizades. Em situações. E por não discernir o tempo, às vezes nós ficamos tentando manter coisas que Deus já encerrou. Às vezes nós pensamos que tudo já acabou, quando Deus está apenas mudando a estação. Eu estava relendo esses dias a Bíblia, ali em Êxodo, sobre a história de Moisés. Deixo aqui um incentivo, se você quiser uma sugestão de um estudo de um personagem da Bíblia, livro de Êxodo, livro de Número e livro de Deuteronômio, fala sobre a vida deste homem chamado Moisés. Moisés teve o tempo de ser amado e protegido pela mamãe dele. Mesmo se arriscando, a mãe de Moisés, ela protege ele no momento em que todos os meninos nascidos naquele tempo deveriam ser mortos ao nascerem.
Ele teve esse tempo de ser guardado. Mas ele teve o tempo de ser jogado num cesto, num rio. E ele teve o tempo de ser achado. Quem se lembra da história? Ele foi achado pela filha de Faraó. E ele teve o tempo de ser um príncipe na casa do rei do Egito. Mas ele fez uma grande besteira. Ai, pastora, tem tempo de fazer besteira? Pode não ter o tempo, mas quando vê a gente faz, né? E aí teve um momento de fazer besteira. Ele se ira. E de repente você e eu, quando a gente se ira, a gente dá uns berros, a gente briga, né, com alguém e tal. Ele não, ele foi lá e matou 2 egípcios mesmo na ira dele. Aí ele foge. E naquele momento ele fala, acabou para mim. E naquele momento que ele fugia, quem encontra Moisés? Deus. No pior momento. Na pior estação dele, Deus encontra Moisés. E sabe o que ele dá a Moisés? Um propósito de vida. E ele chama Moisés para esse propósito. Mas Moisés teve um tempo de ter medo do propósito. Aí Moisés, ele fala assim, não, Senhor, envia outro. Eu não dou conta. E aí teve o tempo de Deus enviar pessoas para ajudar Moisés a cumprir o chamado dele. E aí, quando ele falou, não, agora Deus apareceu para mim, eu tenho ajuda para ir cumprir a missão. Deus deu poderes sobrenaturais de operar milagres, dom de operar milagres para ele. E aí, quando ele falou, não, agora é o meu tempo de colheita, aleluia. O coração de Faraó se endurece ainda mais. E ele passa por mais um tempo de dificuldades. Até que se cumpre o tempo de Deus. E ele é levantado como um libertador. E todo aquele povo sai do Egito através da liderança dele. E o mar se abre, e vem comida do céu. E veio o verãozão, literalmente. Eles estavam lá no deserto, veio aquela provisão, mas de repente veio a sede, veio a escassez, veio a reclamação. E eu posso te falar algo que me chama a atenção sobre a vida de Moisés? É que ele não alcançou todas as bênçãos que ele queria nessa terra. Ele não alcança. Mas a Bíblia diz que ele foi arrebatado aos céus. E ele teve toda a recompensa no céu. E hoje ele figura no hall dos heróis da fé. Talvez você, como Moisés, esteja passando por um momento que você se sente perdido em um cesto. Sem controle, sem saber o que vai acontecer depois. Ou talvez você esteja no palácio, vivendo um tempo de cuidado, um tempo de provisão, mas sendo preparado para a missão que Deus tem para você. Talvez você chegou aqui e fala assim, pastora, sabe qual estação que eu tô? Tô no deserto. Deserto, escassez. Talvez você tá assim, eu já não sinto, eu já nem sei mais o que eu sinto. Eu tô aqui no meio
de um deserto, não sei nem identificar direito o que é isso. Mas existe do céu provisão para te ajudar a atravessar esse deserto. A Bíblia não diz que não tem o deserto, mas a Bíblia diz que Deus vai estar conosco todos os dias, até passarmos pelo deserto e chegarmos à terra que mana leite e mel. Talvez você se sinta diante de Faraó, fala, o inimigo se levantou contra mim. Deus tem milagres, tem poder para te livrar das mãos do inimigo. Talvez você esteja diante do mar, e o inimigo correndo atrás de você. Fala, eu estou me sentindo assim, mas Deus continua abrindo o mar e trazendo escape para os filhos dele. Posso resumir o que eu quero dizer para você sobre isso? Identifique a sua estação para entender que ela não é o fim. Ela é uma passagem. Ela é uma fase que você está passando em direção à próxima. E se eu e você nos mantivermos firmes com o Senhor, a gente vai passar de fase, a gente vai amadurecer, a gente vai ser consolado e a gente vai para o próximo. Quando a gente tem filho pequeno, às vezes a gente se sente improdutiva, não consegue viver o mesmo ritmo que antes, mas é uma estação. Às vezes a gente vê uma mãezinha nova, né, com o filhinho pequeno, ai, o pai, né, com aquelas olheiras e não conseguir dormir. Aí a gente que já passou, como se a gente já tivesse passado há 1000 anos, assim, a gente já se acha assim. O que a gente fala? Fica tranquilo, vai passar. Para a pessoa é o fim. Meu Deus, faz 3 noites que eu não durmo, essa criança não para de chorar. Mas a gente olha por já ter passado e fala, vai passar. A criança na frase de alfabetização, ai meu Deus, e agora? Meu filho tem que aprender a ler. E aí a gente que já passou, a gente fala assim, do dia para a noite, vira uma chave, quando vê a criança está lendo e escrevendo, e vai ler e escrever a vida inteira. E a gente sofreu naquele dia, por causa daquilo, mas é porque a gente está naquela estação, e aquela estação é difícil. Agora a gente está na estação de filhos adolescentes, que eu ainda não passei, eu ainda estou nela. Aí quem já passou, meu sogro fala pra gente assim, às vezes a gente está lá com os cabelos meio arrepiados, alguma coisa, ele fala assim, não se desesperem, vai passar. Mas a gente que está naquela situação, a gente fala, meu Deus, que gigante, é a maior situação que eu podia ter na minha vida. E aí eu estava conversando essa semana com a Jenny falando, eu não sei como é que você, mas eu dei bastante trabalho para minha mãe quando eu era adolescente. Mas o que aconteceu? Passou. Passou. Com Jesus, as fases, ainda que difíceis e desafiadoras, podem passar. Mas a gente precisa entender essa estação e entender que vai passar. Deus está trabalhando com a gente nessa estação. Uma pessoa mais velha, um pouco mais idosa, pode achar, minha fase de frutificar já passou.
Vou deixar para os novos. Mas a Bíblia diz que mesmo na velhice, os justos darão frutos. Então ninguém é novo demais ou velho demais que o Senhor não possa nos usar naquela estação. Segundo conselho, lembre-se que Deus governa as estações. As estações mudam, mas elas não estão fora do controle de Deus. Aquilo que muda na nossa vida não muda no caráter de Deus. Nós mudamos. A vida muda de fases, mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele continua sendo bom, ele continua sendo fiel, ele continua sendo cumpridor de promessas, ele continua sendo o nosso Pai e tudo que nós precisamos em todas as estações da nossa vida. A Bíblia fala em Daniel capítulo 2, versículo 21. É Deus quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel 2, 21. Qual é o contexto que Daniel está falando para a gente? Que é Deus que muda o tempo, que é Deus que muda as estações. Daniel viveu uma estação de exílio, longe da sua terra, cercado por uma cultura pagã. Ele poderia achar que Deus havia perdido o controle. Mas ele, em meio àquela situação difícil, ele nos diz que é Deus que muda o tempo e as estações. Remove os reis, estabelece reis e dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Quando uma família enfrenta uma mudança inesperada, uma crise financeira, uma enfermidade, uma porta fechada, às vezes a gente acha que tudo saiu do controle. Mas nós que somos de Deus, quem aqui é de Deus? Você que entregou a sua vida para Deus, a sua vida pode ter saído do controle, mas não saiu do controle de Deus. As coisas não aconteceram da forma como eu e você esperávamos. Talvez determinadas situações aconteceram de forma diferente, mas não saíram do controle de Deus. A estação pode surpreender você, mas não surpreende Deus. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas havia anjos de Deus para protegê-lo, mesmo numa estação de perseguição. Existe cuidado de Deus, ainda que no inverno. Existe cuidado de Deus, ainda que as folhas caiam. Ainda que as coisas não estejam exatamente como você gostaria. Mas existe socorro de Deus e força de Deus para você permanecer dele nessa estação, até que o relógio mude e você vai para outra estação. Força de Deus para aquela estação. Terceiro conselho: não confunda as folhas caindo com o abandono de Deus. O outono é uma estação de transição. As folhas caem, a paisagem muda, algumas coisas perdem a aparência de vida, mas a árvore não morreu. Ela está se preparando para um novo ciclo. Na vida espiritual também há momentos assim.
Mas nem tudo que cai é destruição. Às vezes é uma poda. Às vezes é para a sua maturidade. É para o seu crescimento. É Deus fortalecendo as raízes. Mas eu quero deixar um alerta aqui para você. Que o inimigo, ele tenta se aproveitar dos momentos que as folhas caem. Para tentar nos convencer, Deus te abandonou, Deus não se importa com você, Deus não está te socorrendo, Ele não está cumprindo as suas promessas. Por isso, permanecer com o Senhor é rejeitar mentiras do inimigo. Não tem como Deus te abandonar, visto que Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Ele tem a sua vida nas palmas da mão dele. Ele te formou, Ele te escolheu quando você era ainda uma substância informe. Diz a palavra em Salmo 139. Ele não te escolheu porque você veio aqui. Ele não te escolheu porque você encontrou alguém que te convidou para a igreja. Ele te escolheu quando você ainda nem existia. Ele não te abandona. Ele jamais te abandonará. Ele te escolheu e jamais desistirá de você. Não importa se hoje, até mesmo a tua fé, parece que as folhas caíram. Você fala, o que sobrou? Segundo aos Coríntios 5:7, abra comigo. Segundo aos Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você pode dizer isso? Porque diga comigo, porque eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pela fé. O outono é quando a gente é provado na nossa fé. Nós não vemos as flores, só vemos os galhos. Mas nós não vivemos por fé. Nós vivemos por fé, não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos por fé. E aí você fala, mas o que sobrou? Parece que não sobrou nada, sobrou sim. Se você está aqui, é porque sobrou dentro de você essa confiança de que Deus é o socorro. E de fato Ele é. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Por isso, é tempo de rejeitar as mentiras do diabo, que tentam esfregar os galhos secos na nossa cara e dizer, cadê os frutos? Que você possa ser como Jó e dizer, o meu Redentor vive. Em breve ele se levantará. Você vai ver ali as folhas nascendo novamente, as flores brotando e os frutos chegando. Quarto conselho, no inverno permaneça mesmo sem ver os frutos. O inverno é a estação mais difícil para a nossa alma. Mas é no inverno que a gente tem a oportunidade de crescer na maturidade da nossa fé. É muito interessante porque Jesus, ele faz o milagre da multiplicação dos pães. E aí em seguida ele fala, eu sou o pão da vida. E aí o pessoal começa a pedir sinais para Jesus.
Jesus fez muitos sinais, sim ou sim? Ele continua fazendo sinais, sim ou sim? Mas naquele momento ele falou, eu não vou fazer sinais. Porque não é de sinais que vocês precisam. Vocês precisam de fé. Vocês precisam o que é essa fé? É estar com Deus, é amar a Deus, é decidir caminhar com o Senhor, independente das situações. Eles falam, os profetas vieram e vocês não acreditaram. Enviei Jonas como sinal para vocês e vocês não acreditaram. Não é de sinais que vocês precisam. E óbvio que Jesus tem razão, não precisa nem a gente discutir. Mas a gente pensando na nossa vida, quantos milagres Deus já fez para você? Pensa aí. Talvez você esteja numa estação de milagres. Glória a Deus, amém? Quem aqui está numa estação de milagres? Amém? Que bom. Você está. Mas talvez você não esteja numa estação de milagres, mas você para e pensa, Deus já fez milagres? Sim, Ele já fez tantos milagres. Mas mesmo Ele já tendo feito tantas coisas, no momento do deserto, o inimigo vem nos tentar. E aí, Ele veio para Jesus também. E Ele vem para nós. Tentar nos convencer que aquela estação é definitiva. E que eu devo negociar a minha fé, os meus princípios, as minhas convicções, o meu chamado, em troca de alguma coisa que o inimigo possa me dar. Não. É no inverno que nós permanecemos. Mais ainda. O quinto conselho. Está meio que junto, misturado. Mas obedeça a palavra e não os sentimentos. A Bíblia fala que na tentação de Jesus estava em jejum. E por ele estar em jejum, ele estava com o quê, gente? Fome. Ele estava com fome. As nossas necessidades emocionais, de sermos elogiados, de sermos afirmados, de sermos aplaudidos pelos nossos feitos, de estarmos sempre no pódio. A gente gosta do verão, a gente gosta disso, e amém pelos verões, e amém pelos pódios, e amém pelas vitórias que você já teve e ainda terá na sua vida. A gente gosta disso. Mas ali, quando nós estamos com fome, sentindo saudades de alguém que se foi, passando por algum perrengue talvez financeiro, passando uma afronta, talvez, de alguém que te pergunta, e tu não é da igreja? Por que está acontecendo esses problemas com você aí? Mas teus filhos não são crentes, não vão na igreja? Aquela fome, ali é o momento que o diabo aparece. Foi assim com Jesus. O diabo aparece e diz para Jesus: se você é filho de Deus, por que os anjos não estão te servindo? Se você é filho de Deus, por que você está com fome? Se você é filho de Deus, por que você está passando esse perrengue? Se você é filho de Deus, o diabo se aproveita dos momentos, das estações difíceis para tentar nos convencer que não somos filhos, que não somos amados, que Deus não está cuidando. Mas a Bíblia fala que o diabo é um mentiroso, que mente desde o princípio. E a verdade é que depois que aquele deserto passou, aquela estação,
A Bíblia fala que os anjos vieram e serviram Jesus. Permaneça no Senhor. Diga a Satanás: vai embora, você e suas mentiras. Eu decido acreditar na palavra de Deus. E os anjos virão me servir. 1 Pedro 5:7. Sexto conselho. Vamos ler juntos? Esse eu vou deixar até vocês lerem, para eu poder receber junto. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Qual que é o problema desse negócio de ficar mudando de estação? Como é que a gente lida com a nossa ansiedade? Oh Deus, quando é que vem mesmo a primavera? Oh Deus, e o verãozinho? Tá, a gente fica lá igual meu marido. Mas quando acaba esse inverno? Acabou de começar, calma. Ainda tem mais 3 meses, homem. Eu quero sol, não aguento mais esse frio. Lance sobre o Senhor a ansiedade. Lance as suas preocupações. Algumas situações, algumas estações, olhe para mim. Algumas estações são pesadas. São difíceis de carregar. Deus não nos chama para fingir força. Ele nos chama para lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Por quê? Porque Ele cuida. Porque Ele cuida. Quantos de nós, mesmo crentes em Jesus, estamos de pé, mas muitas vezes a gente emocionalmente está sobrecarregado. Trabalhamos, servimos, cuidamos de casa, educamos filhos, lideramos pessoas, mas nos sentimos cansados. O convite de Deus não é aguenta, tu tá no inverno, aguenta todo esse peso. Não, Ele fala lança sobre mim o peso das noites mal dormidas, do medo dos filhos que não estão na igreja onde estão, o medo da solidão, as preocupações financeiras, a preocupação com o envelhecimento. Lança. A ansiedade lançada para Deus vira oração. A ansiedade guardada é insuportável. Mas a ansiedade entregue em oração, com um coração contrito. A Bíblia fala que um coração quebrantado o Senhor jamais rejeita. É falar a Deus: olha, vou te contar uma coisa, Senhor. O Senhor já sabe de tudo, mas eu vou te contar. Esse inverno está meio invernoso mesmo. Eu lanço sobre o Senhor. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 4. Eu posso todas as coisas. Eu posso suportar qualquer coisa com a força que Cristo nos dá. Ele nos dá força para passarmos por aquela estação. Para passarmos. E ainda aqui, emendando, segundo aos Coríntios 12, do 9 ao 10. Segundo aos Coríntios 12, 9 ao 10. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Há estações em que Deus quer nos mostrar que a graça dele é tudo que nós precisamos. Aqui o contexto, Paulo pediu que um espinho que ele tinha na carne fosse tirado. E naquela estação, naquele momento, Deus disse não. Deus não atendeu a oração. E falou: Paulo, eu quero que você entenda que o que você precisa é de mim. Você acha que precisa disso? Você acha que você precisa daquilo? Você tem estado angustiado e preocupado por causa de desejos, de preocupações. Você acha que é isso que você precisa? Mas na verdade o que você precisa é conhecer mais do meu amor. Conhecer mais de mim. Paulo não foi menos usado porque era fraco. Pelo contrário, ele aprendeu que a suficiência dele vinha de Cristo. E eu quero chamar o louvor para ir subindo aqui com a gente, os irmãos do louvor. Mas quero deixar os 2 últimos conselhos desta noite. O penúltimo olhe para mim. Valorize as pessoas que permanecem com você em todas as estações. No verão, muita gente quer estar perto da gente. Mas valorize aqueles que estão dispostos a ficar conosco, mesmo diante das nossas fraquezas. Como Arão ficou ao lado de Moisés, ajudando na área em que ele era fraco. Valorize as pessoas. Valorize os lugares. Deus mandou Arão para compensar a dificuldade de Moisés falar. Ruth permaneceu com Noemi em uma estação de perda. Ela não ficou só no tempo bom. A sua lealdade foi instrumento de restauração. Irmãos, em tempos de enfermidade, de luto, de crise familiar, em tempos de esgotamento, é que nós precisamos dos irmãos. É que nós precisamos um do outro. Que nós precisamos de pessoas que não dizem apenas de boca para fora, conta comigo para tudo. Mas que estão conosco. Que vão no hospital orar se precisar. Que vão num velório. Que vão te abraçar. Que perguntam para você se você está bem. Valorize pessoas que se importam com você. E por fim, mas não menos importante, vou pedir para o irmão colocar para a gente ali, Cânticos 2, do 1 ao 13. Eu falei 11 ao 13, desculpe. Cânticos 2, do 11 ao 13. Ai, gente, esse também a gente pode ler junto aqui, né? Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, versículo 12. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra, versículo 13. A figueira começou a dar seus figos, as vinhas em flor exalam o seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Cantares é uma declaração de amor. E aqui é o noivo falando para sua noiva. Nós, noiva de Cristo,
O Senhor falando, eu vim, eu estou aqui. O inverno vai passar. As flores vão voltar a brotar. Eu me lembrei de uma música. Não sei se vocês sabem cantar. Lauda Célia. O inverno já passou, a primavera já chegou, já se ouve a voz de Deus como um trovão. Sim, a chuva cairá, em dobro restituirá, consolar os que estão tristes em Sião. O povo de Deus que se esqueceu de semear no inverno, não conseguiu passar de estação. Mas aqueles que continuam semeando, ainda que com lágrimas, no outono e no inverno, podem esperar a primavera. Podem esperar o verão. Pode esperar. E eu quero te convidar, irmão, a ficar de pé nesse momento. E se você puder abraçar seu coração. E eu quero orar por você. Lembrando da primeira pergunta que nós fizemos. Irmãos, qual estação você está hoje? Qual estação você está? Hoje o Senhor te reveste de força, de graça, de fé e de coragem para semear nessa estação que você está. Em nome de Jesus, a palavra de Deus diz: não se cansem de fazer o bem, porque ao seu tempo você colherá, se não desanimar. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje a gente pode dizer, segundo essa palavra, todas as estações cooperam para aqueles que amam a Deus. Talvez você fale, mas qual é o propósito de determinados invernos ou outonos? Todas as estações, quando nós estamos com Deus, vai cooperar para o propósito maior, que é te preparar para a eternidade. Porque esta vida aqui é passageira. As dores são passageiras, mas a Bíblia diz que chegará um dia que todas as lágrimas serão enxugadas. Não haverá mais dor nem doença. E esse dia será a volta do nosso Salvador. E quando a gente leu ali em Cantares que o noivo veio, vem a noiva, eu cheguei. Nós precisamos estar prontos para o nosso noivo. E às vezes aquele deserto, aquele inverno, aquele lugar árido, é para o Senhor nos refinar, porque o nosso lugar é o céu. O nosso lugar é o céu, e lá sim não haverá mais inverno, não haverá mais outono, não haverá mais sofrimento, doença, luto. Não precisaremos mais nos despedir de pessoas que nós amamos. Naquele lugar nós teremos plenitude de alegria eterna. Persevere com o Senhor e deixa Ele trabalhar no teu caráter, na tua vida, na tua fé, na confiança, nessa estação que você está. Permaneça firme nele, porque a estação que nos aguarda é melhor que tudo nessa terra.